Simulado 53 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui, está testando seus conhecimentos, está estudando. Vamos para mais algumas questões de legislação de trânsito. Essa é a questão de número 183 e diz o seguinte, olha. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do Distrito Federal, exigentes para tanto, dentre outros. Até aqui tá beleza. Ou seja, só pode explorar a atividade, né, como todo transporte escolar, se tiver autorização do Detran. Sem autorização do Detran não pode. Até aqui, muito claro. Aí, dentre as exigências, né, porque tem outras, a afirmativa diz que tem que ter uma pintura de faixa horizontal na cor amarela com 20 centímetros de largura a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com um dístico escolar em preto, sendo que, em caso de veículo carroceria na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Olha, essa previsão legal, ela consta aqui no artigo 136 do CTB, ou seja, exigências para o veículo de transporte escolar. Primeira delas, ele precisa ser classificado como um veículo da categoria de passageiro, tem que ser um veículo passageiro. Segundo, esse veículo ele precisa passar por uma inspeção semestral. A cada 6 meses ele precisa passar por uma inspeção justamente no Detran. Terceira exigência aqui, ó, ele precisa ter o equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, que nós conhecemos popularmente como tacógrafo. Também se exige aqui lanternas especiais, tá certo? Essas lanternas são na cor branca, fosca e amarela, um dos três, dispostas na extremidade superior dianteira, e lanterna de cor vermelha, disposta na extremidade superior traseira, tá certo? E também se exige aqui, ó, a questão de faixa, né, que eu já explico para vocês aqui, que é justamente o cerne dessa questão, tá bom? Temos essa questão aí. Tem também os cintos de segurança que vão ser exigidos para os veículos de transporte escolar e alguns outros equipamentos aqui que são que podem ser regulamentados pelo CONTRAN. A título de exemplo, eu cito para vocês aqui a resolução número 924 de 2022 do CONTRAN, que trata sobre o equipamento, o conjunto câmera monitor do transporte escolar, tá certo? Detalhes sobre a faixa, né? Realmente tem que ser uma faixa na cor amarela, tá certo? Sendo que no caso do ônibus de cor amarelo, a faixa é na cor preta. Aí o nome escolar aparece na cor amarela. Na faixa amarela, o nome escolar vai ser na cor preta. O detalhe está na largura dessa faixa, que são 40 centímetros de largura, e não 20 como está aí. Esses 20 centímetros é aquela faixa do veículo de autoescola. Aí seriam 20 centímetros realmente. Mas no transporte escolar são 40. Só por conta desse detalhe aí, em relação ao tamanho da faixa, que a questão está errada, tá certo? Questão 183 errada. Vamos para a próxima, olha. Compete às polícias militares dos Estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivo rodoviário, concomitantemente com os demais agentes credenciados, ou seja, de acordo com a afirmativa, a Polícia Militar só pode fazer fiscalização mediante convênio. Esse convênio pode ser com o órgão de trânsito do município, tá certo? E esse convênio pode ser com o órgão de trânsito do estado, beleza? Isso aqui consta lá no artigo 23 do CTB, que é justamente onde tem as competências da Polícia Militar. E a questão de convênio está no inciso 3 desse artigo. Então a afirmativa em si, ela está correta, beleza? Questão 185 aqui, olha. Deixar o condutor do veículo na ocasião do sinistro de trânsito, né? Vale lembrar que essa lei aqui, a Lei 14.599 de 2023, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de junho de 2023, quando entrou em vigor a sua maior parte, tá certo? Ela substituiu a expressão acidente em todos os dispositivos legais que existiam no CTB, essa expressão, por sinistro de trânsito. Isso aqui, inclusive, desde 2020, a NBR 10697, que é uma norma da ABNT, já tinha atualizado essa expressão, tá bom? Então, onde você lê acidente no CTB, você vai trocar por sinistro. Então, deixar o condutor do veículo
na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade pública, é crime de trânsito, cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Que é isso aí, olha. O sujeito deixou de prestar socorro, mas aí perceba que se houver uma justa causa, ele pode não prestar socorro diretamente, né? Ele pode solicitar auxílio, né? E tudo mais, né? Independente de qualquer coisa, ele vai solicitar auxílio, mas se houver uma justa causa, ele pode sair do local, né? O que seria essa justa causa? Seria um risco pessoal, possibilidade de agressão. Então ele não vai ficar, né? Ele vai sair e ele não está cometendo o crime de omissão, desde que ele solicite auxílio, tá bom? Outra coisa, ó, perceba que aqui está escrito o seguinte: se o fato não constitui elemento de crime mais grave, porque o sujeito pode ter atropelado, matado e fugido do local sem que houvesse risco pessoal a ele. Então, nesse caso, no artigo 302, parágrafo 1º do CTB, que é o crime aqui de homicídio culposo na direção do veículo automotor, a omissão é causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, porque esse fato constitui um elemento de um crime mais grave, que nesse caso é um homicídio. Então, aplica-se o princípio da consunção nesse caso, em que o crime de perigo, né, que seria a omissão aqui, o crime meio, ele é absolvido pelo crime fim, ou nesse caso é um elemento de um crime mais grave, porque é causa de aumento de pena do crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor, previsto no artigo 302. Esse crime de omissão, crime autônomo, ele está previsto no artigo 304 do CTB. Ele não poderia responder aqui pelo parágrafo 1º do artigo 302 como causa de aumento de pena de homicídio e também pelo 304, para esse cara se lascar bonitinho? Não, porque aí haveria uma ofensa, né, ao princípio do non bis in idem, ou seja, teríamos um sujeito responsabilizado 2 vezes ou punido duplamente em decorrência do mesmo fato. Mas sabe qual é o grande detalhe aqui? É que esse crime do artigo 304, que é o crime de omissão de socorro, ele prevê pena, tá certo, de 6 meses a 1 ano de detenção. E toda essa explicação é só para a gente entender o contexto, mas o grande X da questão está aqui, ó, porque ele fala de 6 meses a 2 anos. Por esse detalhe é que a questão 185 está errada. E com isso nós fechamos o simulado 53 de legislação de trânsito. Ficou com dúvida? Vá deixando nos comentários. Acertou quantas? Deixa nos comentários também. Concorda, discorda, fica à vontade. Vai deixando aí que a gente vai trocando ideia, beleza? Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.